Bom, a gente continua falando sobre a crise no Oriente Médio, do ponto de vista, obviamente, do Brasil, porque o Itamaraty avalia que ainda é cedo armar um esquema para retirar brasileiros que estão no Líbano. A gente vai, então, até Brasília com as últimas informações. Repórter André Anelli chegando agora aqui ao Jornal Jovem Pan. O André, a avaliação é de que o objetivo é não criar, nesse momento, algum tipo de alarde, é isso? Boa noite, bem-vindo e bom trabalho. É isso mesmo, Thiago. Muito obrigado. Boa noite a você, boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. O Ministério das Relações Exteriores avalia que ainda não precisa ser feita uma operação de repatriação dos brasileiros no Líbano, porque os meios de transporte do país continuam permitindo a saída de pessoas por conta própria. Um exemplo da situação é o aeroporto da capital, Beirute. O local continua recebendo pousos e decolagens, ainda que de forma mais escassa, com voos cancelados ou suspensos. E, além disso, a via aérea, a fronteira do Líbano com países como a Síria, continua aberta. Com essa situação, o governo brasileiro avalia que é possível aos brasileiros deixar o território libanês por meios próprios. É diferente da faixa de Gaza, que tem a fronteira toda controlada por Israel, e isso acabou gerando uma longa negociação de mais de um mês para a libertação dos brasileiros que estavam no local na época. Por enquanto, a diplomacia tem feito um levantamento junto à comunidade brasileira para entender o tamanho da demanda por parte daqueles que desejam deixar o território libanês que está sob ataque de Israel. A estimativa parcial é de cerca de 20 mil brasileiros que estão, nesse momento, vivendo no país. O governo brasileiro diz que mantém contato com as autoridades do Líbano e da Síria para uma eventual evacuação local, caso os meios de transporte do Líbano fiquem impedidos ou comprometidos. Tiago. Ô André, você segura aí, daqui a pouco, em instantes, você volta com outro assunto aí de Brasília. Antes eu vou chamar os nossos comentaristas para avaliar essa situação no Oriente Médio e, claro, a reação do governo brasileiro. Dora Kramer e aqui nos estúdios Nelson Kobayashi. Ô Dora, boa noite para você, bem-vinda. É mais um desafio para o governo brasileiro, caso haja realmente essa escalada da violência no Oriente Médio. E a gente, como o André falou, tivemos o exemplo da retirada de brasileiros em Israel, na região da faixa de Gaza, de qualquer forma, e agora é um desafio, ou seria um desafio muito maior, não é, Dora? Boa noite, Thiago, boa noite, Kobayashi, boa noite a todos. Pois é, não tem nem comparação, as situações são completamente diferentes e é uma operação que seria muito mais complicada. Eu fico só me perguntando, porque as pessoas podem sair a condições objetivas, mas será que elas têm dinheiro para sair, comprar passagem, enfim, mas isso tudo, o Ministério da Defesa e o Itamaraty é que tem condições de avaliar como aquela operação em Gaza foi muito bem feita, muito bem sucedida, não há motivos para a gente acreditar ou imaginar ou suspeitar que o Ministério da Defesa e o Itamaraty não estejam corretos nessa avaliação. Só queria fazer brevemente um comentário sobre a retirada do Brasil durante o discurso do Netanyahu. Claro que o Brasil não se retirou sozinho, Marcelo mostrou aí. Agora, é uma escalada aí no conflito entre Brasil e Israel, porque o presidente Lula tem feito esforço para separar o governo Netanyahu do Estado de Israel, mas é impossível na prática. Estamos sem embaixador lá desde fevereiro e tudo indica que ficaremos sem representação de alto nível, de primeiro nível, até o fim do governo Netanyahu. Pois é, Kobayashi, tem esse lado da diplomacia, né? Como brasileiro, o governo brasileiro encara o que está acontecendo lá, e também a retirada dos brasileiros, se isso realmente exigir do governo brasileiro uma estrutura maior para essa retirada. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite, Dora Kramer. Eu imagino, Thiago, que não haja nenhum tipo de má vontade ou de falta de intenção do governo brasileiro a ajudar todas essas pessoas que estão lá no meio desse conflito. Mas, como já dissemos aqui, há muita diferença daquela operação anterior envolvendo o conflito na faixa de Gaza contra o Hamas. A gente se lembra que, na ocasião, o ataque de Israel primeiro foi prometido e depois de algumas semanas é que o Estado de Israel começou a atacar a faixa de Gaza do norte para o sul, justamente para que
que a população saísse do norte para o sul, ali para a fronteira com o Egito. Então foi uma operação que facilitou a saída do povo todo da faixa de Gaza rumo ao Egito, de onde os brasileiros vieram para o Brasil com uma atuação de primeira linha, que foi muito elogiada na ocasião pelo Ministério da Defesa aqui brasileiro. Mas lá agora, no Líbano, a situação está em pleno conflito. Favalli disse há pouco dessa intenção de se pedir 21 dias para que o povo possa sair daquela região, para que possam ser atendidos, para que os refugiados, de alguma maneira, tenham algum tipo de socorro. Porque, neste momento, a situação é de conflito. Como é que a gente vai ter qualquer tipo de condição de disponibilizar essas pessoas à saída daquele local? Há muita preocupação. Tem brasileiros aí envolvidos. Imagine só os familiares, imagine só todos que estão no meio desse conflito todo. Mas é uma situação muito mais complexa e que vem de um desgaste ao longo do tempo do governo brasileiro com o Estado de Israel, principalmente depois de tantas críticas e de tantos desencontros diplomáticos. É algo para se acompanhar com muita preocupação.